E vem conferir quais animes você tem que ficar de olho na temporada de outubro lá no Japão. E estamos chegando na temporada de outubro, a última temporada de anime lá no Japão. E como é de costume aqui no canal, sempre que começa uma nova temporada, eu trago uma lista falando quais animes você tem que ficar de olho. Para quem não sabe, as temporadas de anime no Japão são divididas de acordo com a estação do ano. Então, são 4 temporadas no ano. A que começa em janeiro, a que começa em abril, a que começa em julho e essa de outubro. Essa lista é dividida entre filmes, ou seja, filmes de anime que lançam e chamam minha atenção. Depois tem as continuações, que são os animes que eu acho que vale a pena ser visto, ou seja, tem continuações que são famosas, ou eu não vi, ou eu não gostei das temporadas anteriores, então ela não entra aqui. E os animes novos, que são os animes que eu vi o pôster, o trailer e a sinopse e chamaram a minha atenção. Deixando isso claro, vamos à lista começando com os filmes. E só tem um filme nessa lista e o filme é Chainsaw Man Re:Arc. Filme esse que vai continuar a obra de Chainsaw Man. Quem acha que filmes normalmente são spin-offs, esse caso não vai acontecer. Ele é um filme que realmente vai continuar o próximo arco do anime. Vai destacar, o anime ainda não tem uma segunda temporada confirmada, mas eu acredito que esse filme vai dar uma grande audiência. Pra quem não sabe, o filme chega nos cinemas aqui nacionais no dia 23 de outubro. E ele é um filme que eu tenho certeza que ele vai vir junto no sucesso do Demon Slayer. Muita gente tá querendo ver animes no cinema, não vai chegar no sucesso do Demon Slayer, que é um sucesso fora da curva, mas tenho certeza que vai dar certo. O trailer chama muita atenção porque a animação tá muito bonita e eu sou um grande fã de Chainsaw Man, não só simplesmente pela história, os personagens, mas as mensagens que existem por trás da obra. Eu acho que se é seguir a obra de uma forma interessante, vai chamar muita atenção, porque a obra tem potencial. Eu não li o mangá, mas eu acho que pode ser um bom filme para se conferir no cinema, caso você goste de anime e principalmente se você gosta de Chainsaw Man. E começamos as continuações com a terceira temporada de One Punch Man. Esse anime eu fiquei em dúvida se eu colocaria aqui ou não, porque eu gosto muito do mangá de One Punch Man. Eu acho o conceito da pessoa que mata os vilões com um soco muito interessante, e a comédia funciona muito bem. E o mangá não existe até hoje à toa, ele é um mangá que realmente faz bastante sucesso. O problema é, enquanto a primeira temporada de One Punch Man foi muito boa e realmente surpreendeu por conseguir adaptar bem a obra, a segunda temporada já foi bem questionável. Muita gente até brinca falando que ela praticamente não deveria existir, porque eles rusharam muito o mangá e a animação não é boa, estragando o melhor que o One Punch Man tem, que seria o dinamismo do mangá, da comédia funcionando e com os belos quadros em cena. Essa terceira temporada eu quase não coloquei aqui, pelo simples motivo de eu ver o trailer e achar um trailer muito estranho. Tudo que sai de One Punch Man da temporada 3, ele me assusta bastante. Primeiro porque a gente tá chegando perto da obra e só recentemente lançaram o primeiro trailer. Quase imagens não tinham. Quando sai o trailer não mostra algo bonito. Espero que esse trailer mostre só um teaser realmente do que vai ser a animação, que quando chegue lá mostre a qualidade que ele vai ter. Mas quando você vê o trailer, ele passa muito mais uma impressão, que ele vai ser muito mais parecido com a segunda temporada do que a primeira. Eu ainda coloco um voto de confiança por ser One Punch Man, pela história ser muito boa e por ter personagens muito carismáticos, eles entrarem num arco interessante, mas a animação ainda me assusta muito. O outro anime que eu recomendo aqui, de continuação, seria a última temporada de My Hero Academia. Ela tá chegando agora também, e My Hero Academia é aquela ideia, é aquele sentimento de amor e ódio. Eu não gosto do final da obra, eu não gosto do final do mangá, mas eu sinto que, se eles mudarem isso, pode funcionar muito bem. My Hero Academia, ele tem uma estética muito interessante para animação, que é lembrar muito um comics americano. Isso eles conseguem trazer ao longo da temporada, que é a mistura de um comics americano visualmente, até na linguagem que eles passam da animação, misturado com um anime de verdade, um anime japonês. Então a partir daí, quando você pensa nisso, você consegue perceber que pode ter uma mistura dos dois que funciona muito bem. O último arco, apesar de ter muitas coisas que eu não gosto no mangá, você consegue perceber que existem elementos que podem funcionar melhor na animação. Se eles tiverem coragem de mudar o final, ou fazer algumas alterações, introduzir algumas cenas, talvez eles até salvem o final de My Hero Academia, que foi uma obra que lá no começo eu gostava bastante e o mangá me perdeu no começo. Eu acho que a última temporada com a animação pode salvar muitas coisas desse arco final, e por isso eu coloco um voto de confiança. Um outro anime que entra nessa lista é a segunda
temporada de Rama-mei. Eu sou muito fã de Rama-mei desde o mangá, principalmente que eu sou muito fã da autora, Rumiko Takahashi. E aí quando eu fui assistir o anime eu fiquei surpreso, porque é um anime que fez muito sucesso nos anos 90, voltou agora no ano passado, e ele tem uma animação muito boa, que saiu pela Netflix aqui no Brasil, caso você queira conferir. Rama-mei é aquele anime que ele é gostoso de assistir, ele é divertido, ele tem um ótimo comédia, ele tem ótimos personagens e ótima sequência de ação, levando pro lado daquele anime que você vai se divertir assistindo. Você vai parar pra assistir Rama-mei, você vai dar boas risadas e vai passar bem o tempo. É um anime gostoso de maratonar, mas também funciona bem se você assistir semanalmente, porque ele passa essa ideia, essa vibe, essa história de vamos assistir semanalmente. Rama-mei é o anime de continuação que eu estou mais ansioso para assistir na temporada de outubro, exatamente por esse fator deles conseguirem fazer perfeitamente a animação funcionar bem com a comédia, com o ritmo, com o dinamismo. Talvez com o final do anime a gente até ache esse anime melhor que o dos anos 90, porque até agora ele me surpreendeu com uma ótima trilha sonora, ótimos personagens e seguindo muito bem a adaptação do mangá que eu gosto tanto, que eu tenho ele na minha coleção. E a última continuação dessa lista fica para a próxima temporada de Spy X Family, um dos animes mais gostosos que eu assisti. Tudo que eu mencionei de Rama-mei, eu poderia repetir aqui. Spy X Family é aquele anime que você termina pensando em ter uma vida mais boa, ter uma família, ter uma filha, porque realmente os personagens são tão cativantes, eles são tão envolventes, e a história é tão boa que ele te motiva a querer ver mais. Um anime que funciona com a Enya, que nem é a protagonista do anime, afinal o protagonista é o Lloyd. Você já teve uma segunda temporada e um filme que focou mais na Yor, no arco do barco, e você vê que eles conseguem ao longo das temporadas ir diluindo quem vai ter um protagonismo e funcionando muito bem. Eu fiz um vídeo aqui no canal, lá no começo do canal, e eu repito aqui, eu ainda acho que Spy X Family, ele acaba se sustentando muito pela Enya, porque quando a Enya não participa, o anime cai de qualidade. Só você ver, a parte 1 da primeira temporada, ela funciona muito bem porque a Enya está muito participativa. A segunda parte, a Enya sai um pouco de foco para focar muito mais no Lloyd e na Yor. Com isso, você pode ver que a série até caiu um pouco de qualidade em relação ao seu público. E o filme também foca muito na Yor, a Enya perdendo espaço bastante. Então esse é o negócio. Eu acho que o ponto que Spy X Family tem que sair para virar de um anime excelente para perfeito seria eles saberem fazer com que tudo funcione como a Enya funciona. Não tem uma dependência dessa personagem. Ela é incrível, ela é fantástica, ela é carismática, mas não. Precisa que os outros personagens também funcionem tão bem. Spy X Family tem uma ótima trilha sonora, uma ótima animação e uma ótimos personagens. Então, de modo geral, é um anime que eu recomendo muito que você assista. Admito que eu gostei mais no começo do Spy X Family do que como o anime foi decorrendo. Mas isso não quer dizer que ele é ruim. Na verdade, ele me conquistou a ponto de realmente sempre rever algumas cenas, rever alguns momentos, porque ele é um anime que ele é aquele anime comfort, anime conforto, que você assiste de volta e meia, vê alguns episódios paralelos, alguns episódios jogados, e você sempre vai gostar. E por isso que eu fico ansioso e feliz que ele vai voltar. Inclusive, tem crítica do filme aqui que eu também gostei. Apesar de muita gente não ter gostado, eu achei que foi um filme que ele passa toda a vibe que Spy X Family precisava. Então eu estou ansioso para essa próxima temporada. E começamos os novos animes com Twisted Wonderland. Eu sou muito fã da Disney, eu cresci assistindo Disney e eu tento consumir o máximo de coisa da Disney que eu consigo, ainda mais quando eles voltam com personagens de animações clássicas. E Twisted Wonderland é exatamente isso. Pra quem não sabe sobre o que é isso, ele é um anime de Isekai. Ele é a história de um personagem que um dia acaba caindo num mundo paralelo. Só que esse mundo paralelo, ele vai ter que participar de uma escola onde cada facção daquela escola é um vilão clássico da Disney. Então a partir daí ele vai ter que sair daquela situação, sendo que ele vai ter que enfrentar meio que esses vilões da Disney que tem suas facções na escola. A premissa em si, ela não chama tanto a minha atenção, porque eu não sou o maior fã de animes de Isekai. Na verdade, eu acho que os animes de Isekai, inclusive, já deram uma boa enjoada de tão repetitivo que eles são. Mas, por ser uma temática diferente, por usar os conceitos de personagens da Disney, chama muito a minha atenção. E por isso que eu quero ver. É baseado realmente num jogo e ele pode funcionar muito bem, porque os vilões da Disney são muito carismáticos e muito envolventes. Claro, aqui eles não vão ter os mesmos nomes. Inclusive, aqui o formato deles vão ser de humanos. Cada facção vai ter um vilão e o vilão vai ter um formato humano e de anime. Mas mesmo assim, só de brincar com o conceito de vilões da Disney já chama a minha atenção. Se souberem usar bem os vilões nas suas características
características que foram feitas das animações, seja a Úrsula, seja a Malévola, seja o Scar, que são alguns dos que são aqui, o Jafar também é um deles, você pode ter certeza que pode ter um ouro em mãos. Isso pode funcionar muito bem aqui. A dúvida é se eles vão conseguir funcionar e se essa ideia de anime vai funcionar muito bem. Minha preocupação é se vão manter a personalidade dos vilões e se eles vão funcionar em tela. Mas a premissa diferente e interessante chama minha atenção. Só de ser um anime que vai misturar os vilões da Disney chama minha atenção. Algo que a Disney, por exemplo, não ousa fazer de misturar seus universos. Aqui vai ser diferente, mas só pela premissa ela chama minha atenção. E o outro anime dessa lista fica para Tonjima Tanzaburo. Anime esse que chamou minha atenção também mais pelo conceito do que o trailer em si. Pra quem não sabe, é um menino que ele cresceu assistindo Kamen Rider. Ele sempre foi fã de Kamen Rider. E um dia tem um assalto numa loja, ele salva as pessoas daquela loja vestindo a máscara de Kamen Rider. Nesse ponto ele descobre que outras pessoas acabam também fazendo isso. Ele vira uma piada, mas ele resolve que a partir dali ele vai ser o Kamen Rider da vida real. Eu acho essa ideia muito interessante. Existem alguns animes que saíram recentemente, como por exemplo, Go Go Loser Rangers, ou aquele anime que eu não vou lembrar o nome agora, mas é do Ranger Vermelho que se apaixona com a principal vilã dela, que é essa ideia de brincar com tokusatsu. Por que eu gosto tanto desse conceito? Também saiu um anime de Isekai do Ranger Vermelho que acaba indo para um mundo de fantasia. Por que eu acho tão legal? E por que eu acho que isso acontece? Se você parar pra pensar, o Power Ranger, principalmente, fez muito sucesso no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, quando você pensa como um todo, a geração que faz animação hoje em dia é uma geração que cresceu assistindo isso, faz parte do seu imaginário. Então, quando você vê essas pessoas fazendo sátira com esse universo, eu acho fantástico. Eu acho mais interessante do que o anime pode me entregar. Claro, o trailer tá bonito. Você vê que ele pode ter uma ótima comédia. Ele tem uma estética de comédia. A premissa não é ruim. Mas esse conceito de pessoas que cresceram vendo a obra, agora trabalharem na indústria e fazerem sátira com isso, chama muito minha atenção. É só você ver esses 4 exemplos que eu dei. O cara que quer ser o Kamen Rider é zoado por isso. O Ranger Vermelho que se apaixona pela principal vilã. Os Rangers que são os vilões do universo em Go Go Loser Rangers. O Ranger Vermelho que vai pro Isekai. Você vê que são pessoas que cresceram vendo os tokusatsus e hoje em dia estão na indústria querendo brincar com todo o conceito, fazendo uma piada, quase uma sátira com isso. Não trabalhando ele como se fossem os heróis, um anime de Power Ranger, não. É um anime brincando com o conceito de Power Rangers. E Kamen Rider é exatamente isso. Então pra mim esse anime chama a atenção pelo potencial que ele tem de pessoas que amam o Kamen Rider original e vão brincar com isso. Até de conceitos da época, que pessoas que cresceram assistindo e pensando, eu sou um Kamen Rider, eu sou um Power Ranger, e eram zoados por isso. Pode até ter essa brincadeira que leva pro sentimento do autor, que pode ser muito bom. Então isso chama minha atenção. O terceiro novo anime dessa lista fica para Toa no Yugure. Anime esse que conta a história de um menino que ele acaba sendo congelado e acorda anos depois. Quando ele acorda esses anos depois, a Terra mudou completamente. Afinal, agora a Terra está completamente destruída depois de uma guerra. E ele acaba sendo salvo por agora uma robô. Afinal, agora o mundo foi destruído, a guerra a gente não sabe porque aconteceu, mas uma robô salva ele. Quando ele olha para a robô, ele percebe que ela lembra muito a sua namorada da vida atual. Eles vão viver essa aventura. O que chamou a atenção foram 2 fatores desse anime, vendo o trailer. Primeiro, a animação. Eu achei uma animação muito bonita. Muito bem feita mesmo. É uma animação que, se seguir o padrão do trailer, ela vai ter ótimos momentos de ação, ótimos momentos reflexivos, porque você vê que o cenário tá muito bonito. Então, esteticamente, é um anime que já chamou minha atenção. E a premissa também chamou minha atenção pelo potencial de plot twists que essa obra tem. Afinal, quando você procura sobre a obra, em nenhum momento ele fala que vai ser um romance ou um anime de exploração, não. Ele fala que aconteceu uma guerra e coisas mudaram. Esse menino que nasceu que reencarnou, ele vai querer saber por que aconteceu a guerra, como aconteceu a guerra, por que o mundo tá daquele jeito, o que aconteceu com os humanos e mais do que isso, quem é aquela menina que lembra a ex dele. Então, o potencial de revelações, o potencial de discussões sobre a sociedade e como ela se perdeu no meio do caminho, me conquistam muito para fazer com que eu queira conferir muito essa obra pelos caminhos que ele pode levar. Tecnicamente ele chama muita atenção, mas os potenciais de discussão, premissa e história e também de plot twist
acabam fazendo com que eu queira ver muito ele. E o outro anime dessa lista fica pra Tatsumi Fujimoto. Anime esse que talvez seja um dos que eu estou mais ansioso pra assistir dessa lista de novos. Eu vou explicar o porquê. Pra quem não sabe sobre o que é isso, ele não é um anime linear. Ele é um anime que é baseado nos contos do autor de Chainsaw Man. O autor de Chainsaw Man escreveu um one shot, onde ele escrevia pequenas obras, pequenas histórias ali. E aí essa obra vai ser adaptada para anime. Só isso já chama minha atenção. O autor de Chainsaw Man, apesar de não parecer, ele é um autor que ele é muito capacitado em trazer discussões interessantes. Ele consegue, através do Chainsaw Man, discutir armamento, até classes sociais, e sem contar a excelente ação da obra com ótimos personagens. Ele pode trazer isso em obras simples. Só isso já chamaria minha atenção. Cada episódio ser uma história dele muito interessante, com começo, meio e fim, já chama minha atenção. O trailer chama mais minha atenção pela beleza da obra. Quando você vê o trailer, você vê que tem uma beleza de cores, belezas de... até em questão de personagens em si, você consegue perceber como que tem uma variedade que eu gosto bastante. Mas tem mais um fator que eu gostei bastante, que é, você vê no trailer que a estética dos episódios vão ser completamente diferentes, tanto que as suas histórias lá dentro. Não vai ser um universo fechado, vai ser cada história diferente. Então você vai ter uma história que vai ser mais ação, uma que vai ser mais cabeça, e isso me agrada muito, sem contar o último fator, que é o que mais chama a atenção de tudo. Cada episódio vai ser feito por um estúdio, por uma galera diferente. Você vai ver estéticas, estilos e histórias sendo contadas por pessoas diferentes. Isso eu acho fantástico. Um outro diretor, com outras ideias de animação, com outra ideia de como seguir seu roteiro, podendo contar a sua história ali. Cada episódio vai ter uma história, vai ser sua história própria, e isso também chama minha atenção de um ator que eu sou muito fã. E o penúltimo anime dessa lista fica para Shitose-kan wa Hamuni bin no Naka. Anime esse que leva a parte mais de romance. Eu sempre falo aqui nos vídeos, eu sou um grande fã de animes de romance, histórias de romance, e quando chega alguma obra que tenta ser minimamente diferente do que o padrão que os animes, histórias fazem, eu já chamo minha atenção. E esse foi exatamente isso. Para quem não sabe, essa história acompanha o cara mais desejado da escola. Ele é o cara que as meninas amam, que os meninos querem ser amigo, ele é o melhor atleta, ele é o melhor aluno. Ou seja, esse é aquele personagem que numa obra, normalmente, você não acompanharia a história dele. Ele normalmente é o melhor amigo do protagonista ou o antagonista do protagonista. E aí você pensa, mas por que chamou atenção? É só por causa disso? É só porque esse anime vai acompanhar um personagem diferente? Não. Um dia ele recebe uma missão, e a missão dele seria... Ele tem que ir para casa de um aluno que não comparece na escola, ele tem que convencer ele a voltar para a escola. Esse aluno é um aluno excluído, é um aluno que não conversa com ninguém, é um aluno que ele é antissocial e que não gosta do protagonista. Ou seja, ele seria o protagonista da obra. Essa inversão de papéis chama muito a minha atenção, principalmente para saber como o autor vai trabalhar isso. Porque, normalmente, qual que é o grande lance dos romances que trabalham esses personagens? Ele normalmente é o excluído, o que não conversa com ninguém, ou ele é o bad boy, ou ele é o tímido. É o cara da gangue ou o cara que é o nerd. É isso que os animes normalmente fazem. Quando você pega um personagem que ele já é o popular, você tem muito mais... Você muda completamente o padrão que é acostumado do gênero, só que você junta mais um fator que me agrada muito, que é como trabalhar esse personagem. Porque essa ideia de você se identificar muito fácil com um personagem que as pessoas jogam contra é muito fácil. Você quer que ele ganhe, você quer que ele supere os objetivos, você quer que ele supere o cara melhor da sala. Quando você assiste esse tipo de anime, você ainda pensa, que legal, ele evoluiu, ele amadureceu, as pessoas gostam dele. Mas e quando o personagem já é tudo isso? Então é isso que chama a atenção nessa obra. Não é só mudar o conceito que já está estabelecido. É também você pegar e ter que saber trabalhar isso. Como vai trabalhar, como vai ser feito, como vai ser desenvolvido. Esses conceitos é que chamam minha atenção para querer ver esse anime. Para saber como eles vão trabalhar um conceito que já está pré-estabelecido e mudar completamente isso. Então esse anime pode ser aquele que eu goste muito ou odeie, dependendo de como trabalhe. Mas pela premissa ser diferente e pelo estilo ser diferente, ele já chama minha atenção. E o último anime dessa lista fica para Kimi to Toechi. Anime esse que no começo chamou minha atenção pela bizarrice. E depois que eu fui vendo o potencial de história, ele me conquistou completamente. Agora é um dos animes que eu mais quero assistir. Por que eu falo bizarrice? Porque quando eu vi o pôster, eu vi uma menina conversando com um cachorro humanoide. Eu pensei, o que é isso? O que está acontecendo nesse pôster? Quando eu fui ver a premissa, eu entendi que ele é um mundo onde humanos e criaturas humanoides acabam coexistindo. Mais ou menos Beastars. Só que a diferença é que Beastars não existem humanos. É como se as pessoas de Beastars existissem num mundo com humanos. E bom, quando eu vi essa ideia, eu pensei, o que eles vão trabalhar aqui? Aí você percebe que ele é um anime de romance. Na verdade, não é exatamente romance, porque em nenhum momento eles vendem que vai ser um romance entre a protagonista e o cara cachorro. Ela vende, na verdade, a ideia que vai ser
um anime de vida social. Então quando você pensa nisso, já chama minha atenção, porque você vai trabalhar esse conceito e como você vai trabalhar. Eu acho que isso pode ser muito interessante. Principalmente se o anime conseguir trabalhar alguns elementos. A animação tá bonita. Eu sei que o autor ele já tinha feito um anime anteriormente que é bom, das temporadas passadas, que funciona bem por causa da sua animação, ela é muito bem feita. E quando você pensa aqui, você já vê que tem esse salto técnico que ele consegue manter com uma estética diferente, mais escolar, com menos... o outro ele tinha mais detalhamento, mas aqui no trailer e nos posters você conseguia ver isso. Aqui você vê que tem menos, mas é mais difícil de se fazer por causa da pelagem dos animais, por causa de como eles têm que se movimentar. Isso chamou minha atenção. Mas quando você pensa como um todo, a história é interessante porque eu gosto de romance. Então, como eu já falei no ponto anterior, se tem romance, me interessa. Um romance diferente como esse, me interessa mais ainda. Mas o que me chama mais atenção, além de tudo isso, é as discussões que esse anime pode trazer. Afinal, visivelmente, existe um preconceito entre humanos e animais. E dentro disso, tem um preconceito entre as próprias classes dele. Se o anime for pra esse lado, vai ser muito bom. Porque é como se você julgasse uma pessoa pela aparência e não pelo que ele é. Então os animais não gostam dos humanos, os humanos não gostam dos animais. Isso pode ser muito interessante para você ter aquela ideia de você julga a pessoa não pelo que ela é, e sim pelo que elas falam dele ou por um julgamento pré-estabelecido. Só isso já é brilhante. Outra coisa que é brilhante também é aquele praticamente preconceito interno das próprias pessoas. Como que um cachorro anda com um gato, anda com uma ovelha? Como isso pode ser funcional? Você vai mostrar que as pessoas de dentro daqueles núcleos são piores do que quem está fora dele. Eu acho que pode ser incrível. Se bem trabalhar essa história, se bem trabalhar essa premissa, esses personagens, ele pode ser o anime da temporada. E por isso que ele chamou tanta minha atenção. Pela estética, pela história, pela premissa e pelo potencial, pelo romance que pode ter e pelo potencial de discussão que ele tem. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual anime de outubro você está mais ansioso para assistir? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.